Chuva intensa causou alagamentos em vários bairros de Barretos. Na noite de ontem, a tempestade gerou prejuízo para moradores e comerciantes da cidade. Estabelecimentos ficaram cheios de água. Em alguns pontos foram registradas quedas de árvores e erosão no asfalto. Bombeiros foram chamados para retirar um veículo que ficou preso no local. Apesar da destruição, não houve registro de pessoas feridas. Situações como essas são cada vez mais comuns na macro-região. Alagamentos, enchentes, desmoronamentos. Cada cidade tem uma preocupação. Infelizmente, muitos casos só pioram mesmo após investimentos milionários em obras. O Jornal da Clube traz agora um bate-papo com especialistas. Afinal, até mesmo para cobrar melhorias é preciso estar bem preparado. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o geógrafo doutor em climatologia Gustavo Zen Neves e no canal digital da Clube o engenheiro civil Anderson Manzoli. Eu começo aqui pelo nosso professor Gustavo, porque a gente ouve desde os tempos da escola que as nossas cidades cresceram desordenadamente. E a consequência disso é que a chuva acaba se tornando um sinônimo de desastre, um sinônimo de prejuízo. Agora a questão é, dá para consertar tudo isso sem voltar ao início, sem ter que dar um reset nas nossas cidades? Então, Felipe, é importante que nós tenhamos ciência de que depois da Segunda Guerra Mundial, as cidades brasileiras e latino-americanas cresceram de maneira muito rápida e desordenada. Esse é o fenômeno populacional conhecido como êxodo rural, onde a população sai da área do campo, da área rural, e vem morar nos grandes centros urbanos. Ribeirão Preto, em especial, assim como a cidade de São Paulo, de Campinas, aqui no estado de São Paulo, sofreu uma aceleração muito rápida dessa migração. Hoje nós temos uma das taxas mais elevadas do estado de São Paulo e também do Brasil desse crescimento populacional. E aí isso acaba sendo sinônimo, né, dos eventos naturais extremos ou muito intensos, de chuvas, prejuízos econômicos e também impactos sociais para quem mora numa cidade como essa. Tem como fazer sem voltar ao início, né, mas é preciso que haja uma corresponsabilidade entre vários atores da sociedade, seja ela a administração pública, o executivo, o legislativo, os empresários e associações, como a CIRP, né, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, e também a sociedade civil organizada. Então, esses três entes que compõem os moradores da capital, né, econômica aqui do Nordeste do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, precisam ter uma articulação e uma interlocução para solucionar esses problemas. Então tem como pegar exemplos de boas práticas que ocorrem também em outras cidades do Brasil, da América Latina e também do mundo, e que nós possamos compor aqui um comitê, uma câmara técnica, e aqui publicamente eu já indico, quem sabe até a criação de uma autarquia, de um Instituto de Planejamento Urbano e Social voltado também para o planejamento desses problemas que são recorrentes aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto e que também impactam outras cidades aqui da nossa macro-região, Felipe. Anderson, até cerca de uma década, Ribeirão sofria muito com as enchentes, ou seja, os nossos rios transbordavam com as chuvas, né? Depois disso, com obras milionárias, obras faraônicas, vieram o problema dos alagamentos. E hoje, mesmo as obras do PAC da mobilidade estão piorando essa situação do escoamento e dos alagamentos das ruas. Como é que faz? Na verdade, nós temos que lembrar que a infraestrutura de uma cidade, ela é, na verdade, um elemento orgânico. Então, um projeto que fazia sentido há 20, 30 anos atrás, que resolvia um problema para um determinado índice, né, de solo ou de uma região que ela era impermeável, hoje ela é insuficiente. Então, a gente tem que lembrar que as cidades, conforme elas vão crescendo, vão aumentando essas áreas impermeáveis, aqueles projetos que resolviam um problema naquela época são insuficientes para a realidade de hoje.
Então, o correto é o poder público ele ir adaptando ou até refazendo essa infraestrutura de acordo com o crescimento da cidade. Então, o que a gente vê, de repente, uma certa tubulação que era suficiente para levar uma certa quantidade de água, de repente houve um novo bairro, houve uma nova região, a cidade cresceu e aquela tubulação se torna insuficiente. Então, é necessário se fazer não só a manutenção daquilo que se tem, mas se fazer um planejamento melhor de expansão urbana. Então, é possível resolver o problema? É claro que é possível. Existem várias formas de você mitigar esses alagamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, normalmente, esses pontos de alagamento, quando você joga em mapas um pouco mais antigos, você verifica que eram locais de várzea, locais de área pantanosa, locais onde já existia naturalmente um alagamento devido às próprias propriedades da região. Então, não é que a chuva é um problema, a chuva não é um problema, a chuva é só uma característica da região. E, na verdade, o que a gente tem que fazer são obras e dar manutenção nessas obras para que as chuvas não se tornem um problema. E sim, façam parte, integralizem. Então, o que a gente vê é que existe falta de manutenção na infraestrutura existente e existe uma falta de adequação a essa infraestrutura à nova realidade da cidade. Então, a cidade cresceu e a infraestrutura não acompanhou essas necessidades de adaptação. Então, é possível recuperar tudo isso através do quê? Primeiro, manutenção do que se tem. Segundo, fazendo as obras complementares que para tornar suficiente a infraestrutura da onde já existe e da onde não existe, já se fazer uma infraestrutura contemplando uma expansão. Porque hoje, a maioria dos alagamentos que a gente vê, é possível sim, através de manutenção e pequenas e médias obras, se recuperar totalmente o local. O que falta, às vezes, é o poder público atuar de forma mais incisiva. Gustavo, falando de fenômenos da natureza, o senhor viu tempestades nos últimos anos que justificassem a dor de cabeça que nós temos passado com as chuvas? Ou é uma questão exclusiva da negligência ou da omissão na gestão pública? Felipe, são duas considerações que a gente tem que colocar em cima da mesa. A primeira é que nós estamos situados geograficamente em uma área do planeta que chove muito, que é muito quente, que nos meses de primavera e verão tem uma umidade específica na atmosfera e que ocorrem chuvas muito concentradas e às vezes exponenciais, como o episódio calamitoso de 1994. E outros que se decorreram também com essa expansão urbana que eu aqui comentei. Em segundo lugar, também eu corroboro com a sua afirmação, é preciso uma adequação por parte do poder público para que haja uma gestão a respeito desse entendimento, dessa observação do que é o fenômeno natural, das cidades que estão localizadas nessa macro-região, que é uma área tropical chuvosa na primavera-verão. E aí, a partir disso, quais são os elementos e quais são as características que, a partir desse comportamento pluviométrico, ou seja, o comportamento das chuvas e também das secas no período de estação seca, sobretudo no outono e no inverno, quais serão as medidas necessárias para que não falte água para a população ou para que todos os moradores e a população idosa, sobretudo, tenha uma qualidade de vida adequada, uma projeção de qualidade de vida melhor para daqui a 2 ou 3 décadas. E é importante lembrar também, Felipe, que à medida que o crescimento populacional de Ribeirão Preto, a estimativa é que chegue a 1 milhão de habitantes em 15 e até 20 anos, e o comportamento demográfico dessa população predominantemente será uma população acima de 60 anos. E aí, então, a gestão compartilhada e equilibrada dessa população idosa e adequação ao ambiente que ele não vai mudar. Essa variação é um ciclo natural das chuvas em um ambiente tropical. Então, isso é preciso nos atentarmos do presente para as próximas 2 décadas, Felipe.
Anderson, a gente pegar Ribeirão Preto como um exemplo para as outras cidades. Como a gente falou, as obras anti-enchente não terminaram com os problemas de drenagem, né? Logo precisamos trocar as tubulações da Jerônimo Gonçalves, por exemplo. E agora as obras do PAC 2 também estão deixando um legado terrível da drenagem das águas. Olhando para essa situação, cabe que toda a sociedade comece a exigir uma investigação justamente daquilo que não se vê, ou seja, o que está no subsolo? Exatamente. O que nós sabemos é que existem hoje programas de software de SIG, que serve tanto para gestão a nível de prefeitura, a nível de gerenciamento, a nível de projetos e secretarias e departamentos, que poderiam ser utilizados para entender um pouco melhor essa situação. Porque, veja, toda vez que nós temos uma chuva, e é normal ter chuva, faz parte do ciclo, aliás, se formos pensar, os egípcios, há 2.000 anos atrás, eles já conseguiam prever as enchentes no Rio Nilo e fazer as plantações e se organizar como sociedade em função dessa sazonalidade, e se davam muito bem. Hoje nós temos computadores, temos satélites, temos tanta tecnologia. Será que a gente, com tudo isso, não consegue fazer a mesma coisa que eles há 2.000 anos atrás? É claro que conseguimos. Nós temos muito mais dados e muito mais condições. O que precisa se fazer é colocar em prática tudo isso. Então, o que a gente vê muitas vezes vem uma prefeitura, faz uma obra e depois essa obra, que necessita de uma manutenção preventiva e até corretiva, ela acaba não acontecendo. Então, se a gente recuperasse aquilo que nós já temos de infraestrutura e acrescentar aquilo que falta, com certeza conseguiríamos resolver esse problema. Existem outras formas de você mitigar o problema, que é, por exemplo, toda nova edificação que impermeabilize uma certa porcentagem de solo, ser obrigado a fazer caixas de retenção na própria edificação para segurar um pouco o fenômeno. Porque, veja, quando foi feitas as primeiras obras, elas faziam sentido para aquela realidade, para aquele momento. Só que, provavelmente, quando se fez, não se imaginou que a cidade ia crescer tanto e que a sazonalidade das chuvas iria mudar. Hoje, o que a gente vê na prática são chuvas mais intensas, com volume maior de água, num espaço menor de tempo. Então, a partir dessa informação, é necessário que os projetos contemplem essa alteração. Então, não basta eu fazer um projeto que fazia sentido para um índice de chuva, para uma porcentagem de água que caía num determinado tempo há 30 anos atrás e querer comparar isso com hoje. Mudou. Então, a infraestrutura tem que mudar junto. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no canal digital da Clube, o geógrafo doutor em climatologia Gustavo Zen Neves e no canal digital o engenheiro civil Anderson Manzoli. Aos dois, o nosso muito obrigado.